Certo, então eu disse que de fato a gente precisa achar uma maneira de ajustar os pesos para que a nossa rede faça sentido, para que ela tenha um significado válido e um resultado válido, né? E isso vai se dar no treinamento da rede neural, né? Aqui eu expressei matematicamente, né? Mas a gente tem a ideia disso já, né? O que eu quero? Eu quero achar o meu conjunto de parâmetros W, né? No caso de peso, ótimo, né? O conjunto ótimo de parâmetros, que vai minimizar, né? Então eu vou receber o argumento mínimo de W para a minha função de custo, né? Então aqui eu estou usando a perda empírica, né? Então eu vou querer o conjunto de parâmetros, a sequência de parâmetros que vai me retornar o menor custo, né? Ou seja, a maior acurácia, né? O menor custo é a maior acurácia, né? São proporcionais, né? Lembrando que o nosso W aqui pode ser expresso dessa forma, né? Essa visualização é bem comum, né, para redes neurais, e é importante entender, né, o que significa isso aqui, né, essa superfície toda. Isso é um gráfico de superfície, no caso aqui tridimensional, né? Eu tenho uma noção dos valores de J, no valor de W, W0, W1, e também uma noção de densidade aqui, né? Eu quero encontrar o valor que vai minimizar o custo, né? Aqui eu estou respondo a minha função de custo, né? Eu quero achar o valor de W que vai minimizar a minha função de custo. E aqui a função de custo está sendo J de W, né? Então, esse J é a minha função de custo aqui nesse caso. E eu estou deixando ela só em função do W, né? Eu quero realmente, independente dos inputs, eu quero achar o melhor valor de pesos, né? Nesse caso aqui. Quero achar o valor que vai minimizar o custo. Então, né, olhando para essa superfície aqui, o que seria minimizar o custo, né? Ou seja, minimizar esse valor de J, né? Seria eu atingir algum desses valores de mínimo, né? Então, aqui o vermelho está expondo onde seriam os valores máximos, né? Máximos locais, né? Ou globais. E no azul escuro seriam os mínimos, né? Então eu quero chegar a atingir algum desses mínimos, onde eu vou ter um valor razoável para os meus pesos e minimizar o meu custo. E, consequentemente, ter a minha melhor acurácia, né? E como é que a gente faz isso? Faz isso pelo método de decaimento de gradiente, né? Esse nome, gradient descent, né? E isso é basicamente um método, um algoritmo, né? Não tem muito segredo, né? É o método do gradiente, né? Por que ele se chama método do gradiente? Porque a gente vai precisar computar o gradiente em algum ponto para conseguir resolver esse método. Então eu preciso ter algum método de cálculo do valor de gradiente, né? O gradiente ele pode ser simbolizado com esse símbolo nabla, né? E às vezes ele também pode ser expresso dessa maneira, né? Com o del, né? De derivadas parciais, né? Eu vou querer achar para minha função de custo J, dependente do parâmetro W, eu quero achar o valor de W, né, a alteração em W que eu vou minimizar, né? Então, no caso, se eu for calcular o gradiente num ponto, eu vou ter o gradiente da função de custo para aquele parâmetro, né? Só que o que seria o gradiente aqui? Ele vai sempre ser a seta que aponta em direção ortogonal fora da curva, né? Ou seja, vai fazer um ângulo de 90 para fora da minha superfície. Mas isso vai apontar sempre para a direção de máximo crescimento, né? Então, por exemplo, se eu estou nesse primeiro ponto aqui, eu vou calcular o gradiente, ele vai fazer uma reta para cima, né? Mas não é isso que eu quero o contrário disso, né? Eu quero chegar no valor mínimo de custo, né? Quero ir em determinado número de iterações e chegando mais próximo, cada vez mais próximo do valor mínimo. Então eu vou começar em algum ponto e vou calcular o valor do gradiente, mas eu vou usar o valor inverso do gradiente, né? O negativo, né, do gradiente. Vou calcular o valor negativo para descobrir qual que é a direção que eu quero andar na superfície da função de custo para chegar cada vez mais próximo do menor valor dados os meus parâmetros, né? Então, nesse caso aqui você pode ver que eu encontro um valor
de direção, né? No caso, menos o gradiente. E aí eu vou fazendo um cálculo aqui, ele está meio que num zigue-zague, né? E tem uma razão para isso, né? Eu vou explicar isso depois. Tem um motivo para isso, né? Mas o importante é que eu estou descendo cada vez mais, né? Então, por isso o decaimento de gradiente, né? Eu vou na direção inversa, contrária do gradiente, né? Negativa. Eu vou andando e decaindo o valor da minha função de custo. E a ideia é repetir isso até a convergência, né? Até eu chegar no valor de mínimo local, né? Então, como que eu vou começar isso, né? Eu preciso começar isso de alguma maneira, né? Qual que é o valor que eu vou escolher de W? Uma maneira é simplesmente começar em um valor pseudo-aleatório, né? Então, vou amostrar um valor numa distribuição normal, por exemplo, e fazer esse loop, né? Que é calcular o gradiente e andando, atualizando o meu valor de W no negativo do gradiente, né? Então eu vou pegar o meu valor e subtrair negativo do gradiente, né? Então eu vou andar na direção contrária do gradiente. Só que aqui eu estou multiplicando por um parâmetro eta, né? O que é esse eta, né? Esse eta é a tal da learning rate, né? A taxa de aprendizado, que vai determinar, no caso, o quão grande é o meu passo, né? Então, se eu tiver um valor muito alto, eu vou dar passos maiores, né? Eu posso acabar ultrapassando o ponto que eu quero chegar. Se eu tiver um valor muito baixo, eu posso andar muito devagar, né? E isso vai ter um custo computacional muito alto, né? E a ideia é que eu faça isso até atingir o mínimo local e retornar esses pesos ótimos, né? Então, uma abordagem um pouco mais teórica sobre isso sobre o método de decaimento do gradiente. Eu tenho aqui essas curvas de níveis, né? Essa superfície no R2, no caso, mostrando. E a minha ideia é o quê? Minimizar uma certa função e encontrar o valor que minimiza essa função, né? No caso, essa função que eu quero minimizar é a função de custo, né? Esse método do gradiente, no caso, pensando muito na teoria de otimização não linear, no caso, também é chamado de método de Cauchy, né? Cauchy, né? Depende da pronúncia. O que eu quero fazer? Eu quero andar numa direção de descida e a cada iteração chegando mais próximo de um mínimo local, e quando eu convergir eu paro, né? Certo. Só que para isso eu também tenho que ter uma ideia de como que eu vou escolher o tamanho do passo, né, que eu vou tomar, né? Eu já citei a learning rate, né, que é um fator importante, mas eu tenho diferentes métodos para escolher qual que é o tamanho do passo, né? O meu método pode ser por chamada busca exata ou busca inexata, né? Isso eu vou falar um pouquinho depois. Então, que o algoritmo expresso bem formalmente, né? O que eu quero? Eu quero achar um valor ótimo de x, né, que vai minimizar a função, ou seja, ele vai ser menor ou igual do que todo o valor, né, dentro do conjunto viável dessa função, né? No caso, esse meu x aqui, para o decaimento de gradiente, vai ser o valor de peso, né? Então vai ser um w e f vai ser a tal da j lá, né, que é a função de custo. Eu vou começar com algum valor, no caso do gradient descent, o meu valor inicial vai ser amostrado de uma distribuição normal, né? E eu vou fazer o que? Dentro de um loop, né, até convergir, ou seja, enquanto o meu gradiente não for nulo, né, não for um ponto estacionário, né, ou seja, o gradiente da função naquele ponto é zero, que seria dizer que é um mínimo local, eu vou andando, primeiro eu tenho que escolher uma direção, né? Quero andar, preciso escolher uma direção. Qual que é a direção? A direção, no caso, é de descida, né? Então, menos o gradiente, eu vou decair, né, na função, e eu quero obter o valor do t, então que esse valor seja uma direção de descida, né? Ou seja, que eu peguei um ponto, eu andei um tamanho t numa direção t, e dado que eu andei, o meu valor da função foi menor do que o valor sem ter andado, né? Então isso diz que é uma direção de descida. Se eu andei numa direção de descida, eu vou atualizando o meu valor do x.
E vou fazendo isso até que eu encontre um valor ótimo, né? Então, até que o meu gradiente seja nulo, esteja no mínimo local, né? Um ponto interessante aqui também é dizer que as direções consecutivas são direções ortogonais. Isso significa que elas formam um ângulo de 90 graus, né? E isso é um lema, né? No método do gradiente, se o nosso TK, né, o tamanho do passo, é obtido por minimização local dessa f de xk mais t dk, né? Então, as direções, dada uma direção k, a próxima, né, a k mais 1, o produto interno vai ser zero, né? Isso significa que as direções têm um ângulo de 90 graus, né? Isso aqui vem do produto interno, né? Isso quer dizer que o cosseno vai dizer que o ângulo é de 90 graus, né? E a demonstração disso está aqui, né? Eu vou derivar essa função. Primeiro eu tomo essa função auxiliar, que é a f calculada no próximo ponto, né? Do passo. Eu faço a primeira derivada, né? Vai ser o gradiente pela regra da cadeia. Por dentro eu vou resultar, como eu estou derivando em t, vai sobrar só esse dk aqui fora, vai ser esse produto interno. Só que eu também posso escrever que isso aqui é o próximo ponto, né? Então, x mais 1, x de k mais 1, né? Só que esse gradiente de f de xk mais 1 é também a direção do próximo passo, né? Então, também posso escrever dessa maneira, que tem o mesmo significado que eu escrevi com o negativo, né? E aí, por isso, eu vou resultar no menos a derivada dessa função, que vai ter que ser zero, né? Então, se é zero, se o produto interno entre dois vetores é zero, no caso, as direções são vetores, né? O produto interno é zero, significa que o ângulo é de 90 graus, né, entre esses dois vetores.